Galera, temos aqui a segunda parte do programa Jogo Aberto da Band com um debate analisando a vitória do Mengão para cima do Racing, Flamengo 1, Racing 0. E vamos ver agora o que a imprensa está falando dessa vitória do Mengão, que foi muito importante, né? Um gol salvador ali no finalzinho, o gol do Carrascal, que mereceu demais, foi o melhor jogador da partida. Vamos lá para o vídeo, quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Estamos no canal 2, inscreva-se aqui no nosso canal, o canal Fute React. Valeu, tamo juntos, vamos lá. Olha a confiança. Claro, o discurso tem que ser esse. Você perde 1-0 no Maracanã, vai jogar em casa. Ele já disse, o Gustavo Costas, vamos estar em Lima. Isso é o que ele pensa, vamos ver. Bom, um assunto que chamou a atenção ontem foi a substituição do Pedro, que saiu com uma lesão. E o doutor Marco Aurélio Cunha agora vai analisar pra gente, nota oficial do Flamengo, dizendo o seguinte: substituído com dores no braço direito no segundo tempo de Flamengo 1, Racing 0, em jogo válido pela Conmebol Libertadores, o atacante Pedro passou por exames de imagem ainda na madrugada desta quinta-feira, 23. O laudo apontou fratura sem desvio na ulna. O jogador será reavaliado hoje pelo departamento médico do clube para estabelecer o planejamento de recuperação. Marco, o que é a ulna, para quem não sabe? A ulna é um dos dois ossos do antebraço, né? Rádio e ulna, antigamente chamado de cúbito, né? Esse osso mais externo aqui do antebraço. Mudaram o nome? A fíbula também mudou de nome, também, né? Era perônio, virou fíbula. O pessoal está mudando de nome muita coisa hoje. É verdade. Então, o que acontece? Esse osso, essa posição do braço é de defesa. Então, quando você se defende, algo bate em você, em agressões, em brigas e tal, muito comum ter a fratura da ulna que a pessoa põe para se proteger. Então, ele deve ter feito uma fratura sem desvio, né? Que está dizendo o laudo aí. O grande problema é essa fratura se completar. Então, se você puser, às vezes na mão, você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora, na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio, e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Dá para estipular um tempo de recuperação? Então, aí depende da fratura em si, né? Mas pelo menos aí 30, 45 dias. Então ele estaria fora da sequência da Libertadores. Se for por essas datas, sim. O Flamengo chegou a falar em 20 dias, né? Vai por uma talinha recuperação. ali. O Flamengo... Falaram que vão avaliar melhor hoje, né? Então, é que o pessoal cogita, né, botar uma tala e tal. Claro que depende da lesão. E, cara, que perda gigantesca, né, cara? Justamente nesse momento, né? Poxa, que falta de sorte. Mas o centroavante, era mais o Pedro, né? Cara, é conflito o tempo inteiro, né? Você disputa a bola lá em cima, você pode cair no chão, precisar do apoio. Os caras sabendo o braço, disso, às vezes, vão ali, obviamente, para tirar ele do jogo. Eu acho bem arriscado. É verdade. Preliminarmente. E para o Flamengo, muito ruim, pelo que o Pedro tem representado ao Flamengo taticamente, né? Não é só centroavante, não, taticamente. Ele é um jogador fundamental para essa seleção. Contra o Palmeiras jogou muita bola, né? Sim, para essa seleção, que é o Flamengo é uma seleção do mundo. Né? Eu fico muito triste, assim, é sério que eu vou falar aqui, de você abrir 9 estrangeiros para o futebol brasileiro. Isso é muito ruim para o nosso futebol. Porque a gente deixa de revelar os jogadores, se força uma barra, 9 estrangeiros para cada clube. Fortalece o nosso futebol, né? Eu não vejo que fortalece. Você mata a base, você mata o jogador brasileiro, entendeu? Eu acho isso não é bom. A Itália fez isso durante muito tempo e ficou fora de Copa do Mundo, hein? Concordo com você plenamente. É um exagero o número de estrangeiros podendo jogar no Brasil. Nada contra o estrangeiro, é bem-vindo. Mas em número muito grande, a base fica absolutamente... Quem pediu foi o Casares que pediu para o idealizador disso, desse número é o São Paulo. Esse número. Agora, claro que não são jogadores da mesma posição, mas ontem poucos apostavam no Carrascal como um titular na partida. Ele não só saiu jogando, como foi o grande nome, fazendo gol com as principais jogadas também do Flamengo. O Pedro foi substituído. E aí o Samuel Lino, por exemplo, que entrou na segunda etapa, foi muito bem, deu velocidade, teve gol anulado, se apresentou para o jogo. Então, provavelmente, ele vai mudar a característica. Tem o Bruno Henrique, que não gosta tanto de jogar como centroavante, mas é um cara que pode ser aproveitado por lá. Hoje o Flamengo tem opções e o elenco foi muito forte. Ontem, quem entrou no jogo correspondeu. Ele troca os dois laterais, dá mais velocidade. Verdade. Se sim, a gente viu um Flamengo que não desistiu nunca do jogo. Exatamente. E o Flamengo se dá o luxo, né, de ter esses grandes jogadores e essas peças de reposição, né? Enquanto o Pedro pega um jogo na qual ele é bem marcado, o Carrascal consegue aproveitar os espaços, né? A Arrascaeta, as movimentações. Então isso faz com que o Flamengo cada dia mais se torne mais forte. É uma boa vantagem contra o Racing, mas é pouco. Eu achei pouco. Agora, Sgarbi, a gente viu um Flamengo que poderia ter feito um placar bem maior
Isso talvez seja lamentado, mas 1-0 é uma vantagem, você pode empatar na Argentina. E o Racing é um time que sabe como ser campeão. Quando o assunto é América do Sul, ele já ganhou a Sul-Americana, é um time que não se intimida. Eu achei que o Filipe Luís foi muito bem ontem. Primeiro que eu achei um jogaço, né? Foi assim, os dois times, no modo geral, jogando bola dentro da sua proposta. O Flamengo amassando, o Racing se defendendo muito bem. Dois grandes times. Mas quando ele coloca o Carrascal no lugar do Lino, que era um cara que vinha sendo questionado, primeiro que eu senti que a defesa do Racing ficou meio perdida com isso. Porque o Carrascal é um cara que tem tanta linha de fundo ali, que ele fez muito durante o jogo, mas ele leva a bola pra dentro também. Então foi um cara que deixou a defesa do Racing perdida. E aí no segundo tempo, quando muita gente, caramba, como que ele vai tirar o Pedro e a Arrascaeta? Cara, mudou totalmente o jogo, né? Porque o Racing, por incrível que pareça, mesmo com 0-0, que é uma vitória no Maracanã, o Racing continuava com a defesa pressionando um pouco ali em cima. Aí ele coloca dois caras que o Flamengo tem o luxo de ter esse elenco maravilhoso. Bruno Henrique e Samuel Lino, rápidos, velozes. Acabou com o Racing ali. Então o Filipe Luís, na minha opinião, foi muito bem. Gonzalo Plata. E aí o gol do Carrascal era o que faltava para coroar essa grande partida dele, que é um jogador que atua ali mais como meio-campista, mais na frente, só que mostrou para o Filipe Luís, me põe de ponta também que eu dou conta do recado. Achei um jogaço, lógico que é um resultado 1-0. Será, cara, que o Racing pode virar? Cara, claro que pode, até porque o Estudiantes fez isso e conseguiu igualar o placar. Só que o Flamengo, eu imagino, em Lima. Eu acredito que vá para a final. E ontem também o Flamengo usou muito o lado esquerdo, mais que o direito, tanto que o Luiz Araújo foi substituído, estava mais apagado, não é? Mas a gente viu o Carrascal que vai para o meio, mas volta para esse lado esquerdo, chamando a atenção, se apresentando, entrando na área, participando até no gol do Racing, que foi anulado. Uma falta marcada pela arbitragem no Carrascal, não é do Sousa, que aliás jogou muita bola também, é defensor do Racing, muito bom no jogo. Sousa está com uma fratura, tá? No maxilar, então ele não vai para o segundo jogo. Notícia. E eu acho que foi bem anulado, porque o juiz teve muita convicção. Ele vai lá e apita, né, Chico, a falta. Ele nem deu muita margem para questionamentos aí. Exato, não dá nem para dizer que seria um gol mal anulado, porque ele já para antes, né? Ele tá eu tenho dúvida, viu, Chico? Eu tenho do dúvida de que, ter marcado essa Você acha que não foi falta? O Edu Dracena não entende de futebol, né, cara? Ele não sabe das regras, né? Então, desconsidere a opinião dele. Porque como o cara vai subir? Ele vai subir, o cara ficou aqui realmente. Assim? Gente, mas atingiu a cabeça. Assim, com a cabeça? Tá, mas... Ele subiu, o Carrascal estava aqui embaixo. Isso é coisa de zagueiro maldoso, gente. Ele não fez o gatilho, ele apoiou e aí o Carrascal Se você olhar no lance, ele fez o gatilho sim antes para poder subir. Ele apoia. No entanto que pegou antes e o juiz já apitou. Agora, vamos lá. Vamos imaginar que o Edu Dracena fosse o árbitro lá. Olha como é uma semifinal de Libertadores, cara. O Flamengo, assim, sabidamente, é o melhor elenco do continente e venceu por 1-0, gol aos 42 do segundo tempo. Claro, porque também martelou e a defesa do Racing foi bem, é um time chato, mas o Racing também chegou. Teve aí uma questão da arbitragem, né, numa anulação, mas, cara, é impressionante. O Flamengo ontem teve muitas dificuldades, como a gente imaginou. E, realmente, o Filipe Luís destrava o jogo no segundo tempo quando ele coloca dribladores. Ele tem 15 titulares, né? Então ele bota o Plata, ele bota o Lino, que acho que o banco fez bem pra ele, né? Porque ele tava um pouco abaixo. E o Carrascal fez o jogo da vida dele. Ele foi um meia ponta meia, ele caiu pelo lado, ele entrou por dentro. Todas as jogadas ofensivas passavam por ele. E o Flamengo produziu pra vencer. 1-0, lindo, pelas circunstâncias do jogo. Agora lá vai ser uma guerra. Eu acho que o Flamengo tem que estar de olho muito. Desculpa eu tocar nesse assunto, é desagradável, é chato, mas eu tenho uma desconfiança muito grande. E sempre tive na minha carreira, porque eu vi muita coisa dentro da Libertadores da América, transmitindo jogos e tal, com arbitragem lá. Estou falando sério. Porque, assim, são dois brasileiros que a tendência é dois brasileiros irem para a final da Libertadores da América. No caso, eu acredito muito que Flamengo e Palmeiras façam essa Libertadores. Esse Flamengo foi prejudicado na fase anterior contra o Estudiantes. Inclusive, o Plata teve a chance de jogar, foi reconhecido, o árbitro afastado, o Andrés Rojas da Colômbia. Tanto é que foi retirado o cartão, retirou o cartão. Se abriu um precedente até muito sério, eu acredito. Primeira vez que acontece isso. É um precedente. Nossa, primeira vez. O cara é muito desinformado, né? É a terceira vez que acontece isso. Mas se abre um precedente, calma, Edu. Sério. E o Edu comeu língua de xenxen hoje. Aí o que acontece? É língua de xenxen. Quem fala pra caramba agora? Aí o que acontece? Acontece que o Flamengo tem que estar de olho nisso. É um super time, acho que merecia um placar mais elástico, seria muito mais tranquilo. Obviamente que sim, né? 1-0 é um placar muito perigoso. E o Flamengo já passou na fase anterior assim, né? Nos pênaltis, apertado, e jogar lá não é fácil, não. Jogar lá não é fácil, porque os caras vão chegar, bota, pode esperar.
E o Flamengo tem que estar muito atento para isso. Para mim, Flamengo e Palmeiras fazem essa final. A expectativa é que os brasileiros estejam na grande decisão da Libertadores, mas Capelanes, o Racing ainda se apega que vai jogar na sua casa, com a sua torcida, que recentemente ganhou Recopa, ganhou Sul-Americana. E a gente viu que o treinador foi para a coletiva e disse, estaremos em Lima. É aquele discurso motivacional, ele tem que dizer isso mesmo, só que é o Flamengo adversário, Capela. Eu vou falar bem a verdade, eu tô feliz que eu tô hoje na externa, não tô com vocês aí no estúdio, porque eu tô na rua, então vou procurar a gráfica mais próxima aqui do estádio, porque eu vou pintar e vou bordar aqui na frente do estádio do Palmeiras, tá? 1-0 é um resultado perigoso. Perigoso pra quem, cara pálida? Perigoso pra quem tá perdendo. Perigoso para quem está em desvantagem. O Flamengo tem uma vantagem inacreditável, incrível, maravilhosa e poderia ter sido mais. Se a gente vai analisar o jogo aqui, resultado mentiroso. Resultado mentiroso. O Chico falou assim, o Flamengo teve muitas dificuldades. Onde? Onde? Criou 4, 5 chances claríssimas. É que acabou esbarrando onde? Na falta de pontaria dos seus atacantes e numa noite incrível do goleiro que deveria ser o reserva do time, que poderia ser titular em muitos clubes pela partida absurda que ele fez. Então, meu ponto de vista é o seguinte, time do Racing não é nada demais, é guerreiro, se entrega, se doa, mas na bola, irmão, quando coloca a bola no chão e vai pro totó, é difícil bater de frente com o Flamengo. Resultado ontem foi um resultado mentiroso, o resultado mais justo seria um 4-1 para ser legal, porque o Rossi fez uma defesa numa jogada de escanteio e o Racing só chegou assim. Bola parada, escanteio, vamos ver o que acontece no gol bem anulado na minha avaliação e na defesaça, como eu disse, do Rossi. Flamengo está mais do que engatilhado e jogará a final no Peru. Pelo menos a expectativa é que a final seja lá. Não sei que é Comebol mude, que o negócio tá feio por lá. Flamengo amassou e o resultado ontem foi mentiroso, Renata Fã. Mentiroso. Galera, eu estou estranhando muito, cara, esse comportamento do Capelanes. Ele está sendo profissional. Parabéns, Capelanes. O resultado não é mentiroso. Na súmula tá 1-0. Se tivesse mais, era melhor. Então esse 1-0 que vai pra Argentina na bagagem do Flamengo. O que eu quis dizer, ele falou tudo que eu falei. O Flamengo podia ter metido 4. Pelas chances que teve. Então, por isso que o placar não é tão bom. Mas por não ter feito isso, vai ter que redobrar o cuidado na Argentina no jogo de volta. Capelanes é a Série B, velho. E eu quero ver pensar no Fortaleza no final de semana, esquecer da Libertadores, não deve ser tão simples. Marco, além do 1-0, a vantagem do Flamengo é que quando Pedro e Arrascaeta não estão plenos na partida, encontra um Carrascal, um Pulgar jogando bastante, um Samuel Lino que entra na segunda etapa e verticaliza, melhora o ataque. Tem um Bruno Henrique que, apesar de perder uma chance clara, não é? Na sequência, vem o Carrascal, define o jogo. Se aquela bola não bate no Rojo, talvez ela saísse. Foi um pebolinho aquela bola, né? Bateu em todo mundo, né? Mas o importante é a vitória. O Flamengo tem muitas opções e variações táticas conforme a característica de cada jogador. O Bruno Henrique pelo corredor, enfim, todo tipo de jogada possível, o mano a mano, 1 contra 1. Então, um time muito bem provido de talentos individuais. Você vê ontem o coletivo marcou bem, mas a construção não foi boa, tanto que o Arrascaeta, sempre cansado, sai, né? Óbvio que ele tem um limite. E mesmo o Pedro, contundido, teve lá seus momentos de lampejo, mas também não foi tão bem assim. Chegam os outros, põe lá a cavalaria para jogar e parte para cima. Eu não achei que o Flamengo foi tão superior assim, 4, não. Eu achei que foi um jogo muito pegado, o Racing é um time muito bem organizado, com jogadores muito mais voluntariosos do que talentosos, o que é Libertadores, né? Então, o 1-0 foi justo, acho que 2 talvez fosse o ideal, né? Mas eu achei o Racing muito competitivo, não é mais equipe, mais time do que jogadores. E vai ser difícil lá. Pelo menos o empate dá para aguentar. Muito bem, galera. Separei aqui para vocês, neste canal nosso, o canal 2, o Fute React, a segunda parte do programa Jogo Aberto da Band, analisando a vitória do nosso Mengão por 1-0 em cima do Racing. Cara, que pena, né, que o Pedro sofreu essa lesão, né, cara? No antebraço. Que pena. Ele pode ficar fora aí algum tempo, né? Vamos perder ele no momento mais complicado do Campeonato Brasileiro. Isso é muito preocupante, né? E o Bruno Henrique, depois do jogo, hein, cara, deu uma declaração nada a ver, né? Falando que não quer jogar improvisado de 9. E daí o Pedro se lesiona e o cara fala uma coisa dessa. Ele é meio sem noção, né?
ele deveria ter ficado quieto, cara. Pra que falar isso? Que não quer jogar de centroavante, justamente agora que o Flamengo vai precisar. Ele vai ter que jogar sim, ele é pago pra isso. Bem, galera, a vantagem é mínima, é pequena, 1-0 é pouco, mas é melhor que nada, né? Porque o jogo se encaminhava para um 0-0 e eu estava muito preocupado. Então, essa vitória, cara, esse 1-0 veio numa boa hora, né? E o Carrascal mereceu muito esse gol, né? Ele foi o melhor jogador em campo, ele lutou o jogo todo, se destacou bastante com o seu drible, com a sua velocidade, com a sua dinâmica. É um jogador muito participativo, ajuda na marcação também, no ataque ajuda demais e foi merecido esse gol dele. Concorda comigo? Então, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo juntos, saudações rubro-negras. Fui!